Olá, pessoal! Vamos agora falar da primeira aula dos sermões acadêmicos, é o sermão temático. Mas antes da gente entrar nele, eu quero esclarecer qual que é a diferença de esboço de sermão para sermão acadêmico, tá? No esboço de sermão, eu e alguns teólogos, nós construímos o escopo do sermão. E aqui a gente pode colocar tanto o texto quanto o tema juntos, e a partir daí, a pessoa digitando texto e tema, a gente estabeleceu toda aquela parte de aquela parte construtiva que a gente viu na aula anterior. O sermão acadêmico, ele já segue um estilo mais engessado daquilo que é ensinado nos seminários teológicos, né? O próprio título já diz, eles são mais acadêmicos, né? São 4 tipos de sermão. Um sermão temático, onde você não utiliza um texto específico da Bíblia, você utiliza um tema, né? Você vai falar sobre um determinado tema, qualquer tema que você imaginar, você pode falar, e aí você vai construir o sermão em cima daquele tema, você vai usar vários textos bíblicos em cima daquilo, né? O sermão textual expositivo e indutivo expositivo, eles só usam os textos bíblicos que você indicar. E cada um deles segue uma estrutura construtiva diferente. E é exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora. Vamos falar sobre o sermão temático. A gente acessa ele aqui a partir do menu lateral, é o primeiro aqui, sermão temático, você vai clicar. E aí, você vai preparar um esboço de sermão definindo 2 coisas. A primeira, o tema central com uma única palavra. E a segunda é uma frase, é uma pregação envolvendo essa palavra. E aí, para você não achar que essa aula foi programada para dar tudo certo, eu vou pedir o meu amigo Frank aqui para inventar aqui um tema, né, para a gente criar esse sermão aí. E aí, Frank? O Frank está gravando aqui, gente. E aí, Frank? Então, Léo, ansiedade. Então a palavra vai ser ansiedade. Eu coloquei aqui ansiedade. E agora? Qual que é o tema sobre ansiedade que você quer discorrer? Como vencer a ansiedade? Como vencer a ansiedade. Você está ansioso, Frank? Um pouco, né? Tá. Brincadeiras à parte, pessoal, o que acontece? O tema central é ansiedade. Sobre ansiedade, a gente pode falar sobre vários aspectos, né? É o que causa ansiedade, como vencer a ansiedade, igual o Frank falou, qualquer coisa relativa à ansiedade, né? Como tratar uma pessoa ansiosa que está na sua frente, à luz da palavra, enfim. É, é, São tantas coisas que envolvem a palavra ansiedade que quando você coloca o segundo ponto aqui, o sermão vai ser totalmente diferente. As respostas vão ser diferentes, né? Então, por isso que a gente coloca a ansiedade como tema principal e como vencer a ansiedade é aquilo que o Frank quer falar, quer pregar, ou pelo menos está querendo ouvir. A gente não sabe, né, Frank? Mas vamos lá. Aí a gente clica aqui, vai esperar então a inteligência nos responder, e aí vocês vão ver que tem uma estrutura muito específica sobre o tema. Já apareceu aqui. Então, o esboço, ele já. Primeira coisa que vocês notam, ele pega o tema e o título ipsis lipsis de que você pediu aqui, ó, como vencer a ansiedade. E aí, pessoal, ele vai trabalhar vários textos bíblicos que envolvem o vencer a ansiedade, ok? E a gente vai ver isso. Primeiro ele dá uma introdução, ok? A ansiedade é uma realidade presente na vida de muitos, uma sombra e tal. Ele vai te dar uma introdução sobre a ansiedade aqui, e aí ele começa o sermão propriamente dito. O primeiro tópico aqui,
compreendendo a ansiedade à luz da Bíblia, tá vendo? Aí ele te dá um texto aqui em Mateus, aí que fala sobre ansiedade como preocupação excessiva. Aí ele te dá um texto de 2 Timóteo 1,7 falando sobre a ansiedade como medo e insegurança. Uma terceira falando sobre a ansiedade como falta de paz interior. Esse é um texto de João 14:27, né? E aí ele vai para um segundo tópico, as estratégicas bíblicas para quê? Para vencer a ansiedade, tá vendo? Aí ele vem aqui, ó, lançando nossas ansiedades sobre Deus. Aí ele fala aqui, ó, 1 Pedro 5,7, tá vendo? Segundo, buscando a Deus em oração e súplica, Filipenses 4, 6 e 7. 3, meditando na palavra de Deus, Filipenses 4, 8. Né? Meditação na palavra é uma boa arma para vencer a ansiedade. Vivendo um dia de cada vez. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Até você achar essas informações em livro ou qualquer biblioteca, agora com a nossa tecnologia aqui fica tudo mais fácil, mais rápido e principalmente mais teologicamente seguro. Tudo isso que você está vendo aqui, você pode confrontar com a Bíblia que você tem em mãos e você vai ver que a inteligência não está falando nada de errado, né? E aí, para finalizar o sermão, ele vem com a paz de Deus que excede todo entendimento, né? Ou seja, você venceu a ansiedade, você vai ter o quê como consequência? A paz de Deus que excede todo entendimento. Aí ele vem aqui com João 14:27, depois com Filipenses 4:7, e aí vai. E depois conclui, tá vendo? Então é muito simples, você deu um tema, né? E ele te deu uma pancada de versículos aí para poder, de uma forma cronológica, estabelecer uma conexão para você fazer uma pregação top sobre esse tema. Bom, no final você tem uma conclusão e aí ele te dá um versículo na língua original, né? Os versículos na língua original. Ele pega aqui Mateus 6, de 25 a 34 aqui, no Novo Testamento grego. Vocês podem notar, gente, que quando é Antigo Testamento ele pega o hebraico Stuttgartense, que é a versão que a Sociedade Bíblica do Brasil adota como texto original, e aqui o grego original, tá? O grego, o Novo Testamento grego, que vem do New Greek Testament, ok? E tem a transliteração aqui para vocês. Isso é para quem quiser pegar o texto original e estudar sobre ele, tá bom? A gente vai se ver então na próxima aula. Até lá!